Boa noite, tudo bem? Gente, eu vou fazer o seguinte, como nós estamos aqui em um número menor, se você não se sentir tão constrangido e incomodado, eu vou pedir que você vir um pouquinho mais para frente. Se você está aí lá para trás, tudo mais, meio isolado, quiser chegar mais para frente, tem lugar, fica à vontade, tá bom? Não quero constranger ninguém, só se você tiver à vontade, tá bom? Não sei se vocês deram uma olhada para esse vídeo que faz a abertura da série. É um vídeo que traz uma certa tensão. Eu não sei vocês, mas toda semana assistindo esse vídeo, eu pato o olho e falo, caramba, né? É impossível a gente não olhar para essas cenas e não se comover em alguma medida e pensar, esse, em boa medida, é o mundo que eu vivo, que eu existo. Pode ser que isso não esteja acontecendo imediatamente ali na porta da minha casa ou aqui na esquina, mas as imagens que estão ali refletem uma realidade. Uma realidade que o livro de Miqueias também traz, claro, sobre um povo que está, ou pelo menos que a Bíblia relata, há 2.700 anos atrás. E o desafio dessa noite, de continuar essa série, é exatamente continuar fazendo essas conexões com aquilo que está escrito na Bíblia, no livro, lá no profeta Miqueias, com a nossa realidade. De uma forma que quando a gente bate o olho em Miqueias, a gente tem a mesma sensação de realidade quando a gente bate o olho nesse vídeo aqui. Tá certo? E o meu pedido hoje à noite, a minha oração hoje à noite aqui junto com vocês, é de que a gente consiga olhar para o Antigo Testamento e pensar que Deus nos deu um livro inteiro, né? Antigo e Novo Testamento. E que aquilo que foi escrito há tanto tempo atrás foi escrito para nos ensinar. Foi escrito para que a gente possa aprender com os erros e acertos que o povo de Deus teve ao longo da sua trajetória. Claro que quando nós abrimos o Antigo Testamento, abrimos o profeta Miqueias, nós estamos situados nos momentos antes de Cristo vir ao mundo. Então, tudo que está acontecendo aqui, todas as referências que estão aqui, ainda são antecedentes, são anteriores ao nascimento de Jesus e tudo aquilo que ele já provou e experimentou por nós e a nosso favor na cruz. Então, a leitura que a gente pode fazer hoje é uma leitura privilegiada, porque é uma leitura que já tem toda essa carga de história, que tem a pessoa de Jesus hoje fazendo o filtro para a gente interpretar e poder carregar isso para os nossos dias. Então, o bom de tudo isso é que nós não estamos sós nessa parada. Estamos juntos com Deus e Jesus podendo nos ajudar a interpretar tudo isso. Mas vamos lá. Começando os slides aqui, e eu vou pedir para que você acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta sempre aí no capítulo 6 de Miqueias. Daqui a pouco nós vamos ler e vamos prosseguir lendo o capítulo todo. São 16 versículos e ao longo desses versículos nós vamos compartilhando aí os trechos da mensagem, tá bom? Primeira coisa, recapitulando aí, se você está vindo pela primeira vez, o meu desafio a você nessa semana, volta para ler o profeta Miqueias, para você ter uma noção maior do que está acontecendo. E se você já vem acompanhando, espero que você já tenha lido pelo menos uma vez todo o livro do profeta Miqueias. Tá? E todo o ambiente em torno também. Né? Eu falei de manhã que eu pego um pouquinho no pé, falando, né, incentivando o pessoal a ler as escrituras, a ler não só o livro inteiro, mas ler também parte do contexto histórico que envolve o livro de Miqueias. Por exemplo, para a gente entender o momento dos reinados, né, dos reis que estavam reinando em Israel, é importantíssimo que você tenha lido ou venha a ler segundo livro de Reis, dos capítulos 14 ao 17. E se você quer ir mais fundo ainda, minha sugestão é que você também leia o profeta Isaías. Tá? Aí você vai ter uma imagem muito mais nítida, um colorido especial daquilo que Deus está trazendo e vai dar um entendimento ainda mais amplo do que Miqueias está falando. Beleza? Então fica aí o incentivo para você entrar mais fundo, não ficar só com que essa mensagem, nesses poucos minutos que a gente tem, a respeito do livro. Tá bom? E mesmo com mais de um mês de série aqui de mensagens, ainda poder ir além e deixar Deus falar com você, trabalhar
na sua vida e ampliar o seu entendimento disso que você está ouvindo aqui. Muito bem. Falando aqui dos episódios anteriores, o retrato que o profeta Miqueias traz sobre a nação de Israel, dividida em 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul, é um quadro triste, é uma missão difícil como profeta, dizer à nação, em nome de Deus, que ela fracassou. Fracassou na sua caminhada de viver uma vida de aliança que Deus estabeleceu com os seus ancestrais, lá do tempo de Abraão, do tempo de Moisés. O povo atravessou, saiu do Egito, né? Foi retirado do Egito, caminhou pelo deserto, entrou na terra que mana leite e mel, que foi prometida a eles, e nessa terra o povo se perdeu. Se perdeu no sentido de abandonar a Deus. E algumas evidências disso, né, dentro dessa dinâmica do profeta, de sempre dizer o que Deus estava sentenciando, condenando em relação ao povo, e também trazendo uma mensagem de esperança para a restauração desse povo. Então a dinâmica do profeta vai nesse sentido. Só que a grande parte da profecia de Miqueias vai exatamente nos pontos nervosos, naquilo em que a nação está realmente fracassando. E o quadro, de fato, não é um dos mais bonitos. Como assim, Daniel? Aí está o profeta botando a boca no trombone, literalmente. Claro que isso aí não é um trombone, tá? Né? Mas nos nossos dias, algo que tem uma... A gente pode até associar isso com um berrante, né? Aqui no Brasil, se você vê um camarada aí com uma indumentária um pouquinho diferente, com um chapéu assim, né, de boiadeiro, você vai falar que é um berrante, né? Está mais perto de um berrante do que de um trombone, eu concordo com você. Mas os dois fazem um barulho que se faz notar. E assim como o profeta usava isso para proclamar a mensagem, com o intuito de ser ouvido e ter atenção, a mensagem de Miqueias também chama a nossa atenção pelo contexto que o povo está vivendo. E as evidências desse fracasso que eu comecei a mensagem aqui, podem ser resumidas em pelo menos 6 etapas aí que já foram abordadas nas mensagens anteriores. A primeira delas é que o governo de Israel, desses reinos, se encontra aparelhada para a corrupção. Se você já notou alguma semelhança, não é mera coincidência. Junto com isso, toda a sociedade, a partir da sua liderança, a partir dos seus ricos, dos seus poderosos, das suas famílias, viviam meio que assim. Todas as ideias ruins, tudo aquilo que era uma prática maldosa, estava sendo, em boa medida, incentivada. E quando o mal ele é incentivado, você tem 2 problemas. Primeiro, porque o mal está sendo estabelecido de uma forma como se fosse regra. E o segundo problema é que quem tenta fazer alguma coisa de bem, esse vira uma pessoa perseguida. Então, quando alguém faz o bem no meio de uma sociedade onde o mal cada vez mais é incentivado, essa pessoa é olhada torta. Porque pensa uma pessoa que faz o bem no meio de um monte de gente fazendo coisas que não agradam a Deus, que desagradam a Deus profundamente. Aquela pessoa é vista como inimiga pública. Não adianta. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Vamos supor que na sua... pessoal que está na escola, né? E que de repente está a sala inteira toda combinada, é uma prova difícil, é uma prova de tudo ou nada. Todo mundo ali na sua sala combinou de passar cola, né? E já está tudo armado. O esquema está pronto. Aí vai você e fala assim, não, eu não vou colar. Você acha que você vai passar batido no meio de seus colegas, dizendo que você não vai colar. Você acha que mesmo que te pressione, você fala, não, não tem conversinha, eu não vou colar, eu estudei, eu vou fazer a prova, caso eu não consiga a minha média, não consiga a minha nota, é isso que vai rolar. Você acha que se você fizer uma dessa e tentar passar batida ali no meio dos seus colegas vão ficar olhando assim, nossa, que legal, joia, você é uma pessoa exemplar. E nada, cara, você virou inimigo. Porque eles vão te olhar de uma maneira torta. E isso que eu estou falando em relação
a escola, você pode levar isso para qualquer outro contexto. Pense em você ser íntegro, ser uma pessoa verdadeira, honesta no seu ramo de trabalho. Pense em você fazer isso dentro do teu setor, do teu departamento. Não vai ficar fácil, não vai ficar simples. A sua vida não vai ter palminhas no final do dia de gente falando, como você é gente boa. Como você nos derruba aqui dentro. Você é evidência de que a gente tem que te eliminar porque o nosso esquema está armado aqui e você está quebrando a regra. Dentro da sociedade lá de Israel e Judá, era mais ou menos assim que isso acontecia também. Você tinha promoção do mal e uma intolerância direta àquilo que era bom, ao fazer o bem. E ao mesmo tempo você tinha uma liderança com sede de poder e de alcançar esse poder, lá permanecer e usar desse poder não para cuidar do povo, mas para enriquecer-se e se beneficiar sempre e para sempre dele. Parece que eu estou falando de Israel e de Judá ou estou falando de um outro país? Sei, né? Mas aí não para aí. O judiciário desse país também está com problemas sérios. E eles julgam mais ou menos assim pela cara do cliente, né? Se o cliente é gente boa, se ele me dá ali uma graninha por fora, não importa a lei, eu vou dar o ganho de causa para ele. Mesmo que ele esteja fazendo das piores barbaridades, fazendo coisas que são criminosas, nitidamente contra a lei, mas o juiz, né, a justiça dele lá, levanta a venda, dá uma olhadinha, depois volta aqui e faz o juízo. Mas ele já está no esquema. E para piorar a situação, nem os religiosos escapam. Você pensa, não, né, na política está tudo zoado, entre os empresários e poderosos está tudo zoado, no judiciário está zoado, mas não. Tem que ter uma reserva moral nesse país que vai dar uma segurada nas coisas, né? Não. Em Israel a coisa estava realmente feia. Até os religiosos estavam rendidos à conveniência. Os caras também gostavam de umas verdinhas no bolso, né? Ou traduzindo para a época deles lá, de um ouro no bolso, né? E esse era um problema. Até os religiosos, os profetas, dizendo as suas profecias, não, vai ficar tudo numa boa. E nada, Deus está do nosso lado. Deus é Não, esquece, né? Deus é brasileiro? Não esquece. Não, deixa. Mas um verdadeiro estado de crime organizado estava instalado dentro da nação de Israel. E esse tipo de cenário nos dá aqui, deixei 4 palavras-chave, só para a gente ter uma noção bem clara de qual é, o que a gente podia resumir o estado moral, religioso de uma nação que já deveria ser luz para as nações, luz para todos os povos, por viver diante de Deus. E o que se enxergava naquela terra, então, era injustiça, violência, orgulho e hipocrisia. Mas aí você deve pensar, Daniel, mas em Jerusalém não existia um templo? E nesse templo o pessoal não se reunia e prestava culto e tudo mais? E era um templo exuberante, um templo que foi construído por Salomão de verdade, não como um aí que o pessoal fala que fez por Salomão, mas o Salomão de verdade, né? Que era simplesmente algo deslumbrante, algo que atraía gente de toda a região de Israel e que servia de referência para as outras nações, de que dizendo, olha, aqui há adoração a um Deus que é vivo, um Deus que tirou esse povo do Egito, um Deus que fez história com essa nação e que chama essas mesmas nações a um pacto de obediência e santidade diante dele. Pois é, o templo existia, o templo estava lá, mas tinha alguma coisa errada acontecendo. E essa coisa errada que está acontecendo é o tema do capítulo 6. Vamos ler aqui os primeiros 2 versículos? Miqueias, capítulo 6.
O texto, eu estou lendo aqui na versão NVT, se você tem outra versão, acompanha aí também comigo, não tem problema nenhum. Diz assim: ouçam o que o Senhor diz. Isso é uma frase típica do profeta, né? Ouçam o que o Senhor diz. Levantem-se e apresentem a sua causa, que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo, fará acusações contra Israel. E esse é o cenário, né, de Miqueias 6. Isso que a gente acabou de ler põe todos nós diante de um tribunal. Um tribunal onde Deus é o juiz, onde o profeta está dizendo: parem para olhar, olhem, observe. Deus está olhando, Deus está vendo, Deus não está de braços cruzados, Deus não está passivo diante dessa injustiça, diante dessa violência, diante dessa hipocrisia e arrogância que vocês têm vivido. Diante de um tribunal. Esse é o nosso principal tribunal no país, né? O mais superior. Inclusive, até lá já estão se questionando o que está acontecendo nesse país, né? A maneira de fazer. Então temos muitas conexões com Israel. Temos muita conexão nesses nossos dias como país diante de Israel. Mas a conexão não está só nesses altos escalões. Vocês vão ver onde está a nossa conexão aqui. Vamos lá. Acabei de ler, acabei de falar que Deus não está passivo diante da corrupção e da injustiça. Não está simplesmente olhando como quem observa, como quem assiste uma série de Netflix, né? Ali passivo, olhando, clicando para o próximo episódio e assim deixando a vida passar e o tempo passar. Não! O profeta está chamando a atenção do povo justamente para que Deus, o justo juiz, intervenha na história. Ele vai fazer a sua intervenção. E a sua intervenção começa justamente com essa noção de um acerto de contas. Deus era um Deus pactual, um Deus que fez uma aliança com o povo, de fidelidade, de santidade. Aquele povo tinha leis que traziam para ele todo esse senso, toda essa lembrança, toda essa memória de que a quem eles pertenciam. De que eles não eram um povo qualquer solto por si só para fazer o que bem entenderem na terra. Não, eles tinham alguém como referência, alguém que era Senhor, alguém a quem eles deveriam prestar conta da sua vida, nos mais diversos aspectos. Deus não está passivo diante da injustiça daquele povo. Deus está chamando como testemunha toda a natureza, toda a criação. Por isso que ele usa essa linguagem aí nesse capítulo, para falar, ó, é o Deus que é o Criador, é o Deus que é Senhor de todas as coisas. É com Ele, ó nação de Israel, que vocês devem prestar contas agora. Então, armado esse cenário, ele segue mais ou menos um procedimento do que aconteceria no tribunal. Todo processo precisa, como diz aí, e eu vou ler aqui junto com vocês nos próximos versículos, ele começa assim: ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó meu povo, não se lembra como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado? E como em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou? Não se recorda sua viagem do Vale das Acácias, ou em algumas traduções aí, de Sitim a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhe revelei a minha fidelidade? Então Deus chama a atenção do seu povo, como o juiz ele chama a atenção e a memória do seu povo para aquilo que já havia acontecido. Esse povo que está em Israel é herdeiro dessas bênçãos que Deus já havia realizado lá atrás e por conta da sua fidelidade continuava a manter em relação ao povo, apesar da infidelidade e do descaso do povo.
quando ele fala assim, por que vocês estão cansados de mim? Havia lá em Israel, com toda essa corrupção, com tudo isso acontecendo, o culto no templo continuava acontecendo da mesma maneira. Se tinha uma coisa que o povo fazia, era ir ao culto. O povo tinha uma agenda religiosa extremamente complexa, com dia e horário para uma programação variada. Só que acontece o seguinte, apesar do povo viver da porta do templo para fora de uma maneira, quando estava fazendo o templo, todo mundo era lindo e maravilhoso. Todo mundo estava diante de Deus ali, e com pompa, e com música de... Podia botar lá uma banda perfeita, uma orquestra tocando. Um coral que, ao ouvir, você parecia que estava ouvindo o anjo. De tão bonito e belo que era. E os sacrifícios sendo realizados, com todo o cerimonial sendo feito. Quem olhasse de fora e visse, falava, que povo lindo, né? Que gente mais abençoada. Que gente mais cheia de Deus, né? Porque se falava em Deus, mas da porta do templo para fora, o bicho pegava. Era aquele cenário que estava sendo mostrado. Que o profeta estava trazendo e pondo na mesa, e agora aqui está dizendo, é Deus que está trazendo em sua memória, e perguntando para o povo, peraí, gente, vocês com a boca de vocês, num dia e horário, vocês me prestam honra, me celebram um culto, mas na vida de vocês não há evidência dessa santidade, dessa presença minha, desse poder que transforma a vida e a realidade das pessoas. Cadê? E a pergunta que Deus faz aqui, por que vocês se cansaram de mim? Em algum momento eu faltei com vocês, em algum momento eu deixei de cumprir aquilo que eu havia prometido aos seus antepassados, e está ali na lei, está escrito, é um contrato entre nós. Eu deixei isso passar batido? Eu larguei de mão de vocês? Deus está perguntando. E diante do descaso, o povo parece que se esqueceu de que tinha um pacto com Deus. Se esqueceu. E abandonou. A forma, o ritual, a agenda continuava a mesma. Mas o conteúdo da vida já era outro. As pessoas estavam vivendo uma fantasia religiosa. Uma farsa. Uma maneira de interpretar um teatrinho religioso. E não uma vida de adoração e de culto diante de Deus. Além de tudo que já foi falado, além de todo aquele cenário triste, aterrorizante, de uma sociedade totalmente já vendida à corrupção, o povo mantinha as aparências. Num culto que era pomposo, que era circunstancial, que tinha dia e horário, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quem olhasse de fora, como eu já disse, não ia notar diferença e falta. Pelo contrário, seria só elogios. Se tivesse uma crítica de espetáculo, sairia lá com 5 estrelas, qualquer crítica fala, olha, não há culto melhor do que esse povo aqui presta. Só que aquilo parava na portinha do templo. Do templo para fora, o jogo era outro. E Deus convoca, nos versículos 6 e 7 aí do capítulo 6, o povo a se defender. Porque ele faz um questionamento ao povo e pede ao povo para responder. E olha só a resposta do povo. Versículos 6 e 7 aí. Vamos acompanhar. Segue assim. Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar pelos nossos pecados? Olha a argumentação. A argumentação
vai na direção de algumas coisas em que, de fato, Deus ordenou a maneira como o povo ia prestar culto. Claro, haveria a necessidade de sacrifícios. O Antigo Testamento mostra que aquilo era um apontamento para uma situação futura, mas era um hábito corrente. O povo apresentava sacrifícios e ofertas das mais diversas espécies, mas havia também uma certa confusão, além daquilo que o povo estava fazendo, seguindo a lei, o povo também já havia se misturado com os costumes da terra e também considerado a fazer sacrifícios humanos. Eles perguntam para Deus, olha, nós podemos melhorar o nosso culto, Deus, se a gente melhorar o nosso culto, o Senhor se agrada de nós, é isso? A resposta em defesa às acusações que Deus está fazendo contra a hipocrisia daquele povo, a um culto apenas de fachada, é fazer mais culto com mais pompa e circunstância. Era aumentar, né? Assim, ó, não, uma banda Deus não dá para tocar no culto, vamos botar duas. Ah, não, estamos falando de dinheiro, Deus? Vamos botar a mão no bolsinho, né? 2, 3 verdinhas a mais, tá bom, Deus? Né? E tentar negociar com Deus para dar uma acalmada nos ânimos. Ó, Deus, pega leve. A gente faz mais culto, o culto pode ser mais longo, se o senhor quiser, a gente está disposto. Havia uma disposição em fazer com que as circunstâncias, com aquilo que era exterior, fosse incentivado, fosse efetivado. Mas não havia no coração do povo uma disposição a algo que é fundamental a todo adorador a Deus. E que é aquilo para o qual Deus está chamando a atenção. Que é o quê? Estamos falando do coração, da integridade da vida. De um coração completamente entregue. Deus não está interessado numa agenda cheia de atividades religiosas. Deus está interessado em um coração que seja dele, totalmente. Deus não está interessado em 1 hora, 2 horas, se você vem de manhã ou à noite no culto, seja aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja disponível, mais próxima da sua casa, inclusive. O que Deus está se preocupando de verdade é se nesse culto a gente está celebrando uma vida de caminhada com Ele, e não apenas um momento que você reserva na semana para dizer, agora vou lá dar o meu tempo a Deus. Não é disso. Deus está dizendo, não tem nada a ver. Não adianta você ter uma religiosidade de atividades, sendo que a sua vida não é uma vida que adora a Deus. De segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não adianta a gente celebrar um culto que começa aqui, tem horário para começar e terminar aqui. Começa às 19 horas, como começou, e vai terminar daqui a pouquinho. Nós já estamos quase chegando no final dele. Mas, na real, esse culto precisa começar amanhã, quando você abre os seus olhos. Quando você vai pegar o ônibus, vai pegar o metrô, vai pegar o trem para ir para o seu trabalho. Precisa estar quando você começa a atender o seu primeiro cliente, seja ele quem for. Quando você vai para a sala de aula, você que leciona e vai encarar a sua turma de alunos lá. O culto que agrada a Deus não é somente aquele que a gente presta nesse coletivo aqui. Ele precisa estar desdobrado numa vida que caminha com Deus o tempo todo. Senão, é forma. Senão, é fachada. Senão, é teatro. E vou piorar a situação. Quando a gente se reúne assim para prestar um culto que só tem essa aparência, é como se nós estivéssemos fazendo mágica. E se tem uma coisa na Bíblia inteira que Deus repudia, é essa tal de magia. É como se nós ficássemos aqui fazendo abracadabra para diante de Deus. Se o nosso culto não passa da fachada do que nós nos reunimos aqui. Se não há culto na nossa vida, não tem como ter vida nesse culto que a gente celebra junto. Esse é um grande porém. E é disso que Deus está confrontando aqui. Chama o povo para depor e o povo fala assim, não, você quer mais barulho, Deus? Quer mais empolgação, Deus? Quer mais dinheiro? Quer mais cofre cheio da igreja? Ou no templo, no caso, né? É disso que o Senhor está falando? E Deus fala, não é isso não, meus queridos. O justo juiz argumenta diante do depoimento do povo da seguinte maneira. Segue comigo aí, versículo 8
É Deus agora dizendo: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. E o que ele requer? Que pratique a justiça, ame a misericórdia, ou a fidelidade, em algumas outras traduções, e ande humildemente com o seu Deus. Mas não para aí. Ele coloca: se forem sábios, temam o Senhor. Sua voz clama a todos em Jerusalém. Ouçam os exércitos de destruição que o Senhor nos envia. Está ficando estreito para um povo que só adora na fachada. Para um povo que adora ter a agenda cheia, mas um coração distante e longe. Para um povo que gosta de fazer uma celebração pomposa, mas a vida é só fraude. É só enganação e desonestidade. Está ficando estreito para um povo que só tem uma fachada de piedade, mas um coração distante de Deus. E quando Deus chama isso, põe a gente diante dessa situação, a gente precisa fazer uma diferença muito sensível, né? De que integridade e religiosidade são categorias diferentes. Uma pessoa muito religiosa, aos olhos de Deus, não é uma pessoa necessariamente íntegra. Aliás, muito pelo contrário. Uma pessoa religiosa, mas que o coração não é obediente, ele está tratando Deus quase que como uma loja de conveniência. E o que a gente faz numa loja de conveniência? A gente escolhe, né? Ah, tem aqui uma coisinha que eu gosto de Deus, essa aqui eu não gosto. Né? Ah, quando Deus falar uma palavra que mexe comigo, Deus, pula. Né? E a gente vai tocando a vidinha dessa forma. E, gente, a religiosidade vai gerando na gente esse tipo de amortecimento do nosso coração, da nossa consciência, e a gente vai tocando o barco assim. E vai achando que Deus é quase um produto da nossa mente e com o qual a gente só tem um tipo de iniciativa: barganha. Eu vou negociar com ele porque eu quero ser abençoado, então eu vou na campanha dos 21 cultos, né? E assim eu faço. E a igreja daqui do Horto do IP talvez não seja uma igreja que faça esse tipo de proposta, mas independente dela fazer ou não esse tipo de proposta, você pode vir com ela dentro de você. O que não melhora nem um pingo a situação. Torna tudo ainda pior. Porque você acha que Deus é uma loja de conveniência à sua disposição. O povo lá em Judá estava nessa pegada com Deus. Né? Tratando com Deus como se ele fosse pura conveniência. Mas a religiosidade sem obediência, ela é conveniência, é mera conveniência. Ela não tem nada a ver com reverência. A gente acha que a pessoa hiper mega religiosa é a pessoa que tem um respeito, né, por Deus. Que nada. Uma pessoa que está vivendo essa vida de fachada, essa adoração de fachada, a última coisa que você vai encontrar dentro do coração dessa pessoa e na vida dessa pessoa é a reverência, é o temor. Uma pessoa que teme a Deus, ela teme a Deus na sua caminhada com Ele, e não de domingo. Uma pessoa que tem uma vida de adoração a Deus, ela adora a Deus todo dia. A agenda dela está preenchida como adorador, e não de atividade religiosa. Percebe a diferença? É disso que Deus está chamando a atenção. É esse o ponto que Miqueias está levantando diante do povo, para o povo cair na real. E perceber que a vida não é bem por esse caminho. Mas vamos lá. O juiz, ele vai, assim como essa foto aí, fazer agora o seu pronunciamento. Ele colocou diante do povo o processo. Ele chamou o povo para se defender. Ele argumentou em cima do depoimento do povo e agora ele vai dar a sua sentença. Difícil, dura, e eu não queria estar na pele de Miqueias para fazer isso diante de um povo todo. Lembrando que Miqueias, ao contrário do que possa parecer, não tinha assim um contrato nem com a Marvel, nem com a DC Comics. Legal? Miqueias também não andava com colete à prova de balas e nem saía de rolê em Jerusalém de carro blindado. E não tinha segurança pessoal. Então, abrir a boca em nome de Deus e falar tudo que ele está falando aqui, meu amigo,
Pensa na tensão. Pensa se esse cara dobrava a esquina e não olhava para trás, né? Tenso. Mas ele abriu a boca em nome do Senhor. Quem estava dizendo essas coisas ao povo era Deus e ele era apenas o seu porta-voz. E como porta-voz, ele precisava ser fiel. E nessa fidelidade, o justo juiz aponta os delitos desse povo. E ele faz um resumo aí a partir do versículo 10. Ele diz assim: que direi sobre as casas dos perversos cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como eu posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? E os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. E agora, para completar tudo, seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Tenso, né? Mas o pessoal estava tudo na igreja, tudo de aleluia e glória a Deus. Oh, Senhor, no culto estava lá nessa vibe. Mas olha o cenário. A gente vive uma realidade de que também aqui no nosso país, a gente disposta a praticamente tudo para ficar rico. Mas, Daniel, é problema ficar rico? Não, não é problema ficar rico. A maneira como você quer ficar rico, sim. Isso sempre foi um problema. Né? A metodologia, e a metodologia do pessoal aqui era de passar a perna. Né? Usar meios, qualquer meios, desde que eu consiga alcançar o meu resultado. É ficar rico a qualquer custo, a qualquer preço. Legal ou ilegalmente. E às vezes também tem um aspecto, Daniel, mas se eu não estou infringindo nenhuma lei, está tudo certo, né? Há muitas coisas na nossa vida que não são definidas apenas pelo aspecto legal. É necessário que ponderemos sempre que Deus nos chama para outro padrão de justiça, e não apenas o cumprimento da lei, né? Andar ali no limite da lei. Eu posso estar no limite da lei e estar sendo tremendamente desonesto. Posso não estar infringindo uma lei que vai me gerar uma multa, uma detenção, ou uma penalidade, mas estar causando tanto mal a pessoas por causa dos meus objetivos de riqueza. Isso também está elencado ali. E lógico, fazer negócios com fraude. Você fala que no seu quilo de fruta tem 1 quilo, você cobra o preço de 1 quilo, mas dá um jeitinho de vender só 900. Eu recebi um vídeo ontem, inclusive, até falei aqui de manhã, de uma pessoa que está num posto de gasolina, e lá no posto de gasolina ela está lá com o frentista. E ela mostra lá a bomba, e não é um posto desses de bandeira alternativa, é um posto desses de bandeira mundialmente reconhecida. E está lá ela com o celular filmando e mostra na bomba etanol, que era o que ela estava abastecendo no veículo dela, o preço por litro do etanol e o quanto estava registrado que ela deveria pagar. E ela rapidamente fez uma conta ali com a calculadora do próprio celular e viu uma diferença em termos de valor financeiro para mais de R$20 de diferença. Aí ela chegou no frentista e falou, está dando diferença aqui. Aí o frentista, numa boa, cobrou a conta da multiplicação correta. Mas quanto de nós que vai parar o veículo dentro de um posto de gasolina, no ritmo de vida que nós vivemos, que vai parar ali e vai se dar conta de fazer conta? Você conta, olha quanta conta eu estou fazendo, né? Com a honestidade mínima de uma pessoa que está dizendo, ó, eu estou te vendendo o preço a X e vou te cobrar o justo. Agora, se a gente começa a ter que andar de posto em posto, fazendo conta dentro lá, em restaurante, em supermercado, se a gente começar a ter que fazer isso, vamos começar a viver uma neurose coletiva. E em Israel, essa neurose coletiva já era a regra. Você não podia confiar no cara que está te vendendo a comida que você ia comer. Aquilo que você comprou, o cara vai te entregar.
que aquilo que foi tratado num contrato, o cara ia cumprir. E era com esse tipo de gente que você topava na porta do templo. Com gente disposta a passar a perna. A questão é que um religioso faz isso. Alguém que teme a Deus, não. Alguém que leva a sério a adoração no seu dia a dia, não vai passar a perna no outro, seja ele seu irmão ou não. Ele vai viver na integridade porque ele sabe que ele está diante de Deus e que, ao fazer os seus negócios, ele está adorando a Deus, entregando o peso certo, entregando o produto certo, falando um prazo e cumprindo esse prazo. Senão, esse cara é um maluco. Esse cara diz que teme a Deus e está fazendo circo para todo mundo. E por último, a mentira. A mentira como regra. Esse era o ponto ali. Ninguém que fale mais a verdade. Você não consegue confiar nem na pessoa que está do seu lado. Imagina que você na igreja, o cara do seu lado levanta a mão, oh, aleluia, e você vai falar com o cara no momento seguinte e o cara é mais falso que nota de R$3. Né? Então, quando Deus para e pontua cada uma dessas coisas, ele fala, isso vai ter fim aqui. Eu não estou mais disposto a ficar olhando para isso de forma impassível, como se nada tivesse acontecendo. Pelo contrário, ele vai chegar junto e vai dizer a real. Vai dar a sentença, né? Ó, essa batida do martelo, que todo mundo espera, que é bonita no filme, mas na vida ela dói. E quando o juiz fala e bate o martelo, está decretado. Não tem volta. E o que Deus diz para o povo que está nesse cenário, que para a gente prestar atenção, porque serve como advertência para nós. Ele diz para o povo, e aí eu vou voltar aqui para a leitura, versículos de 13 a 16, finalizando o capítulo, ele diz assim, por isso eu a farei sofrer, por todos esses delitos que eu apontei atrás. Em ruínas a deixarei por causa dos seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir as dores de fome. E embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas, mas não obterá suco para fazer vinho. Você obedece apenas às leis do rei Onri e segue apenas às práticas do rei Acabe, que foi filho desse camarada. Por isso aquela leitura de 2 Reis. Por isso farei de você um exemplo e a levarei à ruína. Será tratada com desprezo e insultada por todas que a virem. Quando a gente tem uma visão estreita da vida cristã, a gente acha que estou fazendo uma boa coisa, uma boa ação diante de Deus, frequentando o culto e participando dos atos da programação de uma igreja. Eu falo visão estreita porque nós somos salvos por Jesus Cristo por uma missão de sermos propagadores, sermos fazedores e discípulos daquele que nos salvou. E para fazer isso, a gente não faz só dentro das paredes da igreja, a gente faz isso para fora daqui. Porque é lá que nós vivemos a intensidade e uma grande maior parte da nossa vida. Tá certo? Mas se a gente tem uma visão da vida cristã apenas como os atos religiosos, como cumprimento religioso, nós vamos parar nessa mesma situação de religiosidade, de mera conveniência, contra a qual Deus está dizendo para o povo, vocês vão colher a violência que vocês estão plantando. Vocês vão ter negócios, vocês estão vendo que os negócios de vocês vão dar muita grana, vocês vão continuar ganhando grana, só que sabe o que eu vou plantar dentro do coração de vocês? A insaciedade. Sabe aquela situação? Você tem, ganha, lucra e nunca está satisfeito. Você vai ter abundância e não vai se satisfazer com ela. Sabe aquele cara que ganha muito dinheiro, mas não tem tempo para usufruir com o dinheiro que ganhou? Eu acho que não existe castigo pior para uma pessoa do que você ter acesso às coisas e não conseguir desfrutá-las.
E isso passa pela maneira como você faz negócio, passa pela maneira como você se relaciona com as pessoas. Deus está intervindo aqui dizendo, olha, a casa vai cair. Vocês vão ser desterrados, vocês vão ser levados cativos, a cidade vai ser destruída, a plantação não vai dar mais a abundância para vocês comerem, vocês vão passar fome. No lugar de abundância, vocês vão ter fome. E mesmo quando tiver, o pouco que tiver, vocês vão comer e não vão se satisfazer. Pensa no cenário triste que é isso. É Deus condenando toda uma vida que está distante dele, embora formalmente eles continuam fazendo culto, formalmente continuam lá no templo, mas o coração distante. Deus está se levantando e dizendo que eles vão ser, em vez de ser motivo de referência para o mundo, eles vão se tornar uma nação desprezada e digna de serem zombados. Realizou esse cenário? O que a gente pode aprender com isso, gente? Para terminar aqui nosso tempo. Primeira coisa, só reprisando, é que a religiosidade é diferente de uma vida de integridade. Deus não está nem um pouquinho interessado na nossa extravagância, no nosso espetáculo. Deus está interessado em coração obediente. Deus quer para nós um caráter transformado e não um melhor culto performático. Deus não está interessado na nossa performance, naquilo que é exterior, puramente exterior, mas aquilo que é fruto e sai de dentro de um coração íntegro. A reverência não tem nada a ver com a religiosidade, tem a ver com a obediência. Se a gente não leva isso a sério, a gente vai acabar como os israelitas, melhor dizendo. Mas o que Deus pede? E aí o versículo 8 é a chave que fecha a questão prática aí. O versículo 8 fala, né? Mas o que Deus pede? E ele diz o que ele requer de você, ó Israel. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente diante do seu Deus. E como eu vou praticar a justiça? Eu até citei ali uma música que as crianças aprendem aqui na escola bíblica já por anos. E ela fala, né, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. E vê, né? Deus tudo vê e escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Então, no nosso dia a dia, a prática da justiça precisa estar na nossa agenda. Como eu falei, o culto começa quando você abre os seus olhos amanhã e segue o seu dia com a rotina ao longo da semana. Amar a misericórdia é fazer o bem, é levantar o que está caído, é se preocupar com isso. A gente fala aqui na igreja, e um dos exemplos que a gente cita aqui é a questão da cesta básica. Puxa vida, eu trazer 1 quilo de alimento para ajudar o meu irmão aqui que está passando necessidade, uma família que está carente. Se a gente não tem essa disposição do nosso coração, mas temos a disposição e não fazemos cálculo para comprar um celular de 5, 10 mil reais, tem alguma coisa errada com o nosso senso de valores. Ah, mas Daniel, eu ganho bem, não posso comprar? Eu não estou falando, querido, que você não pode comprar. A minha pergunta é, será que você precisa comprar quando você tem alguém do seu lado que está passando fome, ela não tem o básico? Será que isso não pesa no seu senso de valores? Ou você está interessado em só levantar a mão e cantar aleluia e glória a Deus e sair bonito com o seu celular de última geração? É essa a integridade? É esse amor à misericórdia que a gente aprende quando nós somos adoradores do Deus vivo? Pense em você, julgue você. E andar humildemente com o Senhor, aí é que está. O orgulho religioso nunca vai nos posicionar de forma humilde diante de Deus. Sabe por quê? Porque a gente acha que no fundo, fazendo essa performance toda, Deus está fazendo um grande negócio com a gente. Eu estou fazendo um grandiosíssimo favor para Ele quando eu sigo um rito religioso. Sabe aquele filho ou filha que obedece à mãe? Ali, ó, ele está na frente da mãe e está assim. Mas lá dentro dele ele fala assim, como eu estou longe daqui. Você pode estar aqui na igreja sentado e graças a essa maravilha da tecnologia que eu amo tanto, eu gosto e uso todo santo dia, eu posso estar aqui, mas estou dando check-in em tudo quanto é lugar. Mas meu coração está longe. Eu não falo só do culto, tá, gente? Do momento do culto. É uma vida que está sendo vivida assim. E o andar humildemente diante do Senhor
é justamente o contrário disso. É quando eu entendo que minha vida é para ser uma vida de adorador, e essa vida de adorador precisa estar difusa, precisa estar dissolvida. Jesus falou que aqueles que o seguem são como o sal na terra. E o sal não é para ficar acumulado. O sal acumulado, sabe o que Jesus falou que o sal acumulado serve? Para ser jogado no chão e ser pisado como pedrinha. Ele perde a sua função útil. O sal ele é dissolvido para dar sabor a tudo. E a luz não é acesa para colocar debaixo da cama. É para ser colocado num velador e ali iluminar e ser útil a muito mais gente. Quando eu ando humildemente diante do Senhor, a minha vida está cumprindo esse propósito de ser sal e luz. E só dá para ser sal e luz quando eu ando humildemente diante do Senhor, porque eu não sou um religioso, eu sou um adorador. Minha vida tem integridade, as pessoas veem na minha vida aquilo que eu digo que eu acredito. E não apenas um camarada que segue para cumprir um ato religioso. Né? E é isso, gente. Por último aqui, a frase que eu quero deixar para lacrar e vou pedir para vocês a lerem junto comigo. Vamos lá? Religiosidade é mera conveniência, não expressa integridade e nem reverência. De novo, religiosidade é mera conveniência, não expressa integridade e nem reverência. Eu queria fazer um apelo para vocês aqui. Esse texto de 1 João, que eu deixei ali no finalzinho da frase, é um texto que fala assim: se andarmos sempre na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós mantenhamos comunhão uns com os outros e com Ele. Mas se nós dissermos que não temos cometido pecado, Ele fala o quê? Que nós estamos fazendo Ele de mentiroso. E na real, o mentiroso sou eu. Mas qual é a volta que Deus dá nisso? Qual é a proposta de Deus e que é a esperança? Nós olhamos para o povo de Israel, vemos um povo em declínio. E o que Deus nos ensina com isso é que nós não precisamos viver nesse declínio, nessa roubada da religiosidade. Mas Ele fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer viver em integridade? Caiu a água aqui, ó, até. Nós precisamos colocar nosso coração diante de Deus e perguntar seriamente: eu estou vivendo como um religioso, tentando barganhar com Deus, negociar com Deus, ou eu estou com a minha vida totalmente entregue para viver diante dele, segunda, terça, quarta, nos atos mais simples e ordinários da vida, mas é ali onde eu estou prestando meu culto ao meu Rei, e quando eu me reúno de domingo com outros irmãos, eu quero celebrar o que essa semana tem sido, com os perrengues e com as alegrias, mas integralmente diante dele como Senhor. Obrigado, gente.